Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora mais um programa da OAB Nacional. A última semana foi de muito trabalho na Ordem dos Advogados do Brasil. Dentre os temas em destaque, o Estado Democrático de Direito. Uma live marcou o assunto, com a participação do presidente nacional da Ordem, Felipe Santa Cruz, do presidente da Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia, Nabor Bulhões, e dos presidentes das seccionais Sudeste. Confira comigo. Temos, então, a absoluta sensibilidade, a certeza de que o tema que está sendo tratado é relevante. Esse tema nasce de uma proposta do Dr. Nabor Bulhões, que dispensa comentários, um colega nosso paradigmático, orgulho da advocacia brasileira, orgulho de todos nós do sistema OAB, orgulho de todo advogado, né, por sua inteligência, por sua gentileza, por sua capacidade técnica, pela respeitabilidade que o Dr. Nabor tem. O Dr. Nabor, que já foi muitos anos conselheiro federal, presidente seccional, e é uma referência do sistema OAB. Eu quero agradecer ao Dr. Nabor, de coração, pela ideia dessa campanha cívica, não deixa de ser uma campanha cívica, de discussão com os nossos colegas do tema democracia. Hoje saiu uma pesquisa falando que democracia 82% das pessoas entendem que, mesmo na democracia, pode caber ao governo ultrapassar os limites da lei e da Constituição. É exatamente essa campanha de defesa, mas também de compreensão do que é o Estado Democrático de Direito, que nós estamos fazendo utilizando esses meios eletrônicos, os meios modernos. E nada melhor do que realizar um evento desses com as lideranças das nossas seccionais. Os presidentes de seccional são os nossos líderes, são eles que estão no embate direto, no cotidiano, cuidando da vida do advogado no detalhe. O presidente da Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia, Nabor Bulhões, ressaltou que a Ordem dos Advogados do Brasil é um braço institucional da democracia no país. A história nos permite afirmar isso com absoluta clareza. Quando se diz que não há democracia sem advogado, não se está verdadeiramente, presidente, a produzir uma manifestação ufanista. Isso é um dado histórico da realidade brasileira. Nós comemoramos agora, neste mês, 193 anos da criação dos cursos jurídicos. E, com isso, nós comemoramos também o mês do advogado, 11 de agosto de 1827. O que isso significou? Para que entendamos como chegamos aqui, é preciso ter essa exata dimensão, eminente presidente, eminentes presidentes. Com a independência do país, se teve a percepção de que se precisava construir uma consciência democrática, ou, por outra, uma consciência nacional. E essa concepção foi estabelecida pelo Visconde de São Leopoldo. José Carlos Risque Filho, presidente da OAB Espírito Santo, aproveitou os debates para ressaltar a importância da liberdade de expressão para a democracia. Liberdade de expressão, sem falar em garantias individuais, sem falar do direito de manifestação que a gente tem. O presidente Felipe tem essa história em sua vida, eu tenho em minha vida também. O meu pai foi preso e torturado na ditadura por falar, né? Líder estudantil da UFES no Espírito Santo foi criticar, pasmem, o lanche do refeitório da UFES, porque o preço estava caro, saiu preso, algemado, foi para o Rio de Janeiro, torturado por vários dias. Então, a nossa história, a história dos líderes da advocacia, passa pela história do combate ao livre direito de manifestação. E, de uma forma extremamente breve, eu queria citar 3 casos no Espírito Santo, os quais têm muito a ver, linkados com o que o professor nos trouxe aqui, com a questão de liberdade e democracia. O primeiro deles, eu queria falar, o senhor brevemente disse sobre um livro e um autor que eu sou extremamente apaixonado, que é o livro Acesso à Justiça, do Brian Garth e do Mauro Capelletti, que os dois
trazem algo que é muito importante, que são juizados de bairro, né? E no Espírito Santo a gente enfrentou, a ordem enfrentou há pouquíssimo tempo atrás o enfrentamento da extinção de comarcas. 27 fóruns no Espírito Santo seriam extintos e a ordem se fez presente. Ajuizamos um PCA no CNJ e conseguimos dar esse acesso à justiça, que, sem dúvida alguma, é o que dá ao cidadão a possibilidade de encarar o seu direito, de ter o seu direito resguardado. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Espírito Santo, esteve presente, demonstrando ao Judiciário que não se pode, numa sessão online realizada sem a nossa intimação, praticar um retrocesso da extinção de comarcas. Muito se fala do acesso à justiça, mas sem a existência de fóruns, nós não conseguimos ter absolutamente esse acesso. Um outro ponto importante, que tem poucos dias, foi o caso da menina estuprada, a criança estuprada aos 10 anos, e aqui eu quero fazer, professor, um link entre democracia e liberdade de expressão, que muito se confunde na fala ilimitada dos raivosos, né? Eu falo muito que quem discorda de você, seu inimigo não é, mas existe um limite da discordância, existe um limite do afronte, e é o crime. Nós tivemos lá no Espírito Santo uma criança estuprada aos 10 anos e pessoas se acharam no direito de, na porta do hospital, onde se faria a interrupção de gravidez, para chamá-la de assassina. As pessoas precisam entender que democracia e liberdade de expressão precisam rimar com respeito ao direito do outro, com respeito àquela ação do outro e, acima de tudo, com respeito aos direitos individuais de cada um. Luciano Bandeira, presidente da Seccional Rio de Janeiro, aproveitou os debates e esclareceu um ponto que pode passar despercebido. Democracia é muito mais do que um processo eleitoral. Vamos ouvir. A democracia, ela não é só o processo eleitoral, ela é um conceito muito mais rápido. Lógico que o processo eleitoral ele é fundamental para que exista democracia, porque o povo tem que ser soberano na escolha dos seus representantes e das suas representantes, né, de forma igualitária, paritária. Agora, a democracia é algo muito mais. É a implantação de princípios que, como foi colocado pelo professor Narbor, estão lá na nossa Constituição, é por isso que faz com que a nossa Constituição seja tão avançada. O grande desafio da democracia brasileira, quero crer, é a efetivação desses princípios através da efetivação dos direitos, que é onde nós pecamos mais na construção da República Brasileira, na construção da democracia brasileira. Nós precisamos ter a efetividade desses direitos, é onde nós temos que avançar. E aí eu digo que a advocacia ela é fundamental. Ela é fundamental para a democracia, como a democracia e o Estado de Direito são fundamentais para a advocacia. Não existe, nós exercemos a única profissão que ela não pode existir em um modelo que não seja democrático. Sem o Estado de Direito, o advogado não é nada. Advogado, advogada, a advocacia não serve para nada. Se nós não tivermos um pleno respeito à democracia e à lei, de nada serve a nossa atuação. A advocacia ela precisa dessa fonte, dessa proteção. A coragem que é exigida, foi exigida por Sobral Pinto, ao dizer que a advocacia não é profissão para coragens, ela surge a partir do momento dessa luta pelo restabelecimento do Estado de Direito, pelo restabelecimento da democracia. Então, eu acredito que advogados e advogadas têm que ter essa visão, essa luta pela democracia, e ela passa, sem dúvida, pela luta pela efetivação destes direitos. Eu não tenho dúvida que o acesso à justiça, e esse acesso à justiça, esse processo de abertura, de efetivação desse direito tão fundamental, após 1988, ele produziu distorções, mas distorções que ela pode, sem dúvida nenhuma, que ela é, sem dúvida nenhuma, algo que foi positivo para a construção de um sentimento democrático. O cidadão ele pôde saber que tinha como recorrer ao Poder Judiciário, através dos seus advogados e advogadas, para dizer: eu sou um cidadão brasileiro, eu sou uma cidadã brasileira, eu tenho direitos, e todos, seja quem for, do mais alto cargo da República até a
mais comezinha atuação da autoridade pública, do sistema de administração pública, tem que respeitar os meus direitos, as minhas garantias constitucionais. Também durante a live, Raimundo Cândido Júnior, presidente da OAB Minas Gerais, relembrou o compromisso que todos os advogados e advogadas assumem assim que recebem a carteira da ordem. Nós, advogados, temos o dever de fazer cumprir. Eu, nos idos de 1975, eu estendi o braço direito perante meu pai, que era o presidente da Seccional Mineira, e jurei, dentre outras coisas, defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Esse é o nosso dever de advogados, defender a democracia. O que é a democracia numa linguagem que todo mundo entende? É o governo do povo, evidentemente. O que a nossa Constituição diz? Que todo poder emana do povo e deve ser exercido em seu nome. E quais são os poderes que estão organizados na Constituição? Um poder legislativo para criar as normas de conduta, um poder executivo para executar a máquina pública e um poder judiciário para aplicar ali o caso concreto. Nós sabemos que os membros do poder legislativo e os membros do poder executivo são eleitos diretamente pelo povo. Ótimo, é muito bom que seja assim. Os do judiciário, infelizmente, não é assim que é feita a escolha. E por isso é que alguns chegam até a dizer que não é um poder judiciário, é uma autoridade judiciária. Eu quero dizer o seguinte, que o judiciário deve ser entendido como poder porque está na Constituição, mas na Constituição também está que para o poder judiciário ser exercido tem que ser em colaboração com os advogados, com os membros do Ministério Público, com os defensores públicos, porque nós, advogados, já foi dito, está lá no artigo 133, todo mundo sabe, somos indispensáveis à administração da justiça, invioláveis por nossos atos os limites da lei. Agora, para que eu seja advogado, o que eu preciso fazer? Me inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil, prestar esse compromisso que eu resumi um pouquinho, ainda há pouco, nessa minha fala. Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da OAB São Paulo, também participou dos debates. Confira comigo. Democracia não é o que eu quero, não é o que você quer, é o que nós queremos. E talvez nem todos tenham compreendido, presidente Felipe Santa Cruz, todo o empenho do sistema ordem no ambiente da defesa da democracia. É chegado o momento de compreendermos que, diante de todos os males que já vivenciamos e que estamos a vivenciar na quadra mundial, no enfrentamento deste grande mal, da pandemia do coronavírus, onde prestamos, sem dúvida alguma, nossos sentimentos a todas as famílias enlutadas, já passamos há algum tempo a casa dos mais de 100 mil mortos, e é preciso que nós possamos aprender algo com tudo aquilo que vivenciamos. Na vida é preciso ter a visão pelo para-brisas, mas nunca esquecendo daquilo que assistimos pelo nosso retrovisor. Os erros cometidos no passado, os equívocos que foram apresentados pelos mais variados integrantes da sociedade, mas sem perdermos de vista de que é possível construirmos juntos algo sempre melhor. E é nesta visão que precisamos reverenciar e defender a nossa democracia. O retrovisor que olhamos, nós sabemos o que passou lá atrás. Graças a Deus, não tive a dificuldade de ter tido que enfrentar os momentos mais tristes do nosso país. Mas nem por isso, por não tê-lo vivido, eu não posso deixar de defender com todas as minhas forças, com todas as responsabilidades que os cargos que exercemos nos impõem, de defender a democracia como bem maior, não só da sociedade brasileira, mas de todo o mundo. O que passou pelo nosso retrovisor, pela história, e há quem sempre diga, e é verdadeiro, que quem não conhece o seu passado não pode ter a perspectiva adequada do seu presente e tampouco alcançar um futuro promissor. Por isso é que nós precisamos sempre ser trincheiras para combater o autoritarismo. Defender a democracia é venerar, sim, a autoridade,
mas o conceito verdadeiro de autoridade. A autoridade é muito mais um estado de espírito do que uma insígnia que se ostenta no peito. Porque quem tem autoridade é respeitada por conta do seu comportamento, não em razão da arrogância da sua conduta de pretender desrespeitar a lei e o sistema democrático. Vale ressaltar que esta live OAB pela Democracia, com a participação dos presidentes das seccionais Sudeste, está disponível na página oficial da OAB Nacional no YouTube. Vale a pena conferir. E no próximo bloco vamos contar com a participação do presidente nacional da Ordem, Felipe Santa Cruz. Não saia daí. Felipe Santa Cruz, presidente nacional da Ordem, participa conosco deste programa para ressaltar alguns temas e conquistas das últimas semanas que beneficiaram a advocacia. O Congresso Nacional manteve a dispensa de licitação para a contratação de advogados e contadores. Uma vitória para a advocacia e também para os cidadãos. Vamos conferir. A própria lei de licitações estabelece a advocacia como profissão singular. O provimento da ordem que rege o assunto estabelece que o advogado presta serviço singular, técnico, especializado. Infelizmente, nós tínhamos em vários processos, principalmente nos tribunais de contas, questionamentos à contratação da advocacia pelos municípios. E por isso foi muito importante a aprovação do chamado PL da OAB. A aprovação que foi realizada após o veto do senhor presidente da República, que foi derrotado por 417 votos na Câmara dos Deputados e 62 votos no Senado. Eu quero agradecer do fundo do meu coração, mais uma vez, mais uma grande vitória que vem da capacidade de trabalho dos parlamentares da Frente Parlamentar da Advocacia, que tem mais de 177 parlamentares, coordenados pelo meu querido amigo, guerreiro Fábio Tradi. Parabéns a todos, quero agradecer também ao senador Veneziano Vital do Rego, que é o autor da proposta. Santa Cruz reitera que a dispensa de licitação na contratação de serviços jurídicos e de contabilidade pela administração pública é um reforço na defesa dos direitos dos cidadãos. Um reforço, claro, à defesa do cidadão, principalmente nos municípios. A realidade do nosso país é que pequenos municípios não têm condições financeiras de ter uma procuradoria estruturada. Se aceita, inclusive, um debate a partir de quantos mil habitantes caberia uma procuradoria, né, até pelo peso orçamentário de uma procuradoria municipal. E a advocacia há muito é reconhecida como uma atividade singular, técnica, saber especializado. A própria lei de licitações estabelece isso, mas nós, infelizmente, vínhamos enfrentando questionamentos, perseguição a advogados, e por isso foi necessário reafirmar o que a própria lei já dizia. E, para tanto, foi muito importante a derrubada do veto ao PL da OAB, como foi denominado pela imprensa, mas que, na verdade, é PL da cidadania. Quero agradecer ao senador Veneziano Vital do Rego, que é o autor da proposta, e a toda a frente parlamentar da advocacia, com seus 177 integrantes, coordenados pelo bravo guerreiro Fábio Tradi. Foram fundamentais nessa vitória, que é uma vitória também que eu agradeço a todo o parlamento, na medida que tivemos 416 votos na Câmara pela derrubada do veto e 62 votos no Senado, uma expressiva maioria. É uma grande vitória, é uma vitória muito importante para a valorização da advocacia. Estamos todos de parabéns. A Frente Parlamentar da Advocacia tem se mostrado importante na manutenção de legislações como essa, que respeitam o exercício da profissão advogada-advogado. Nós conseguimos já na nossa gestão a criminalização da violação de prerrogativas, o juízo de garantias, e agora nós conseguimos esse dito PL da OAB, garantindo
a condição singular à advocacia. Então, são vitórias expressivas que mostram que a advocacia brasileira segue adquirindo prerrogativas para defender a cidadania, e é muito importante, isso é algo que eu respeito profundamente ao Congresso Nacional, e é muito importante essa frente integrada por deputados de todos os partidos, eu digo isso sempre, desde da esquerda à direita, passando pelo centro, todos os partidos têm representantes na frente parlamentar da advocacia, na medida que a advocacia historicamente é porta-voz dos melhores anseios da população brasileira. O presidente nacional da Ordem também comentou o caso de empresas que têm oferecido serviços jurídicos pela internet. Geralmente, essas startups fazem a captação ilegal de clientes e publicidade irregular da profissão. A Ordem defende um mercado eficiente, ético e justo para toda a advocacia. Todos nós sabemos que a internet, as novas formas de comunicação desafiam a todos nós. Há coisa muito boa acontecendo e é coisa que claramente não vem para o bem. Isso já está absolutamente consolidado. É disruptivo, mas não pode ser ilegal. Nós temos startups hoje que, na verdade, praticam captação indevida de clientela, na verdade, enganam seus clientes, compram o crédito antecipadamente para depois, num outro estado, tocar as ações. Nós, aqui na Ordem dos Advogados, temos forte trabalho de combate a essas startups que estão exercendo ilegalmente o trabalho do advogado, precarizando a advocacia e, principalmente, o que verdadeiramente importa, fragilizando o cidadão. Então, nossa tarefa é estar vigilante. Fomos, nos últimos meses, várias vezes ao judiciário com decisões reiteradas contra essas startups e garanto que durante toda a minha gestão assim será. Combate sem trégua àquele que viola o mercado da advocacia. Santa Cruz ainda comenta a importância de novas tecnologias na vida de todos, mas ressalta que elas não podem prejudicar a vida de cidadãs e cidadãos brasileiros. Claro que eu entendo que as novas lógicas das redes sociais, da internet, também vieram para o aumento de produtividade. Mas nós não podemos aceitar essa lógica como sendo toda ela excepcional, toda ela positiva. Nós temos, nesse momento, que separar o que é ilegal, separar o que efetivamente não se coaduna com os nossos princípios e com a nossa legislação. E, no outro ponto, sim, modernizar as práticas da advocacia. Não adianta lutar contra os tempos, não adianta lutar contra o avanço da modernidade, mas nós temos que lutar para que esse avanço não venha piorar situações estabelecidas que são favoráveis ao cidadão. Então, essa exploração indevida e ilimitada das lógicas da internet pelas chamadas startups tem que ser verificada caso a caso. Nós vamos ter startups positivas que vêm para ajudar, por exemplo, o advogado na administração do seu escritório, e nós vamos ter o que temos e estamos combatendo, aqueles que se desviam da finalidade, criam instrumentos que são para a prática ilegal da advocacia e para a fragilização do cidadão. Na última semana, a advocacia comemorou uma vitória da Ordem no Supremo Tribunal Federal. O direito de advogadas e advogados de serem recebidos por magistrados foi confirmado. Uma associação de magistrados havia ingressado no STF contestando a norma que está prevista no Estatuto da Advocacia. Nós tivemos uma vitória no Supremo Tribunal Federal, um julgado do ministro Gilmar Mendes, que reafirma o direito do advogado a despachar diretamente com o magistrado, independentemente de horário e com, claro, sem apenas respeitada a fila de chegada, a ordem de chegada ao gabinete. Isso é muito importante. Nós, quando nos dirigimos ao gabinete de um magistrado, nós estamos ali representando o cidadão que precisa ser recebido por esse magistrado. Nós sabemos que é um direito, uma prerrogativa que deve ser utilizada
com bom senso, com lógica. Agora nós tínhamos um questionamento no Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade contra o artigo 7º da 8.906 de 94, que foi não conhecida exatamente pela jurisprudência do CNJ, a quem quero cumprimentar. O Conselho Nacional de Justiça, em 2007 e 2019, reafirmou sempre o direito da advocacia a despachar diretamente com os magistrados, e agora o nosso trabalho é fiscalizar, é cobrar cumprimento. Nós sabemos que essa realidade não é homogênea em todo o país, sabemos que, em especial na primeira instância, há dificuldades para despachar diretamente, claro, respeitadas as exceções, e o papel da Ordem em todo o Brasil, das nossas seccionais, do Conselho Federal, é seguir vigilante, cobrando o cumprimento à prerrogativa contida no artigo 7º do nosso Estatuto. Santa Cruz relembra uma história que deixa clara a importância dessa norma para o cidadão. Uma vez eu ouvi de uma advogada, e eu nunca vou esquecer, que o juiz não tinha recebido essa advogada sobre visitação de pais. E, ao não recebê-la, na véspera de um carnaval, ela em pânico, preocupadíssima pelo grau de violência que havia entre os pais, acabou que um pai, num ato de infeliz loucura, assassinou seus filhos e se matou. E ela dizia: se o magistrado tivesse me recebido, isso não teria ocorrido. O advogado expressa, claro, através da petição, o pensamento e o requerimento. Mas há algo insubstituível que é o contato humano. É a sensibilidade da justiça. Então, quando nós garantimos o acesso do advogado ao magistrado, não é um privilégio, é uma prerrogativa que está a serviço da população, que está a serviço do cidadão que está indo perante o Poder Judiciário vindicar um direito através do seu advogado. Então, é uma vitória da cidadania, é óbvio que é uma afirmação da força do nosso Estatuto, que é um documento muito importante, é uma lei federal, mostra a força da advocacia brasileira, e nós vamos seguir cobrando efetivação em todo o Brasil dessa prerrogativa contida no artigo 7º do nosso Estatuto. Felipe Santa Cruz reforça o pilar da transparência na Ordem dos Advogados do Brasil, um dever de todo o sistema com a advocacia brasileira. A Ordem dos Advogados do Brasil precisa ter uma política agressiva de transparência. Nós temos que ter compliance, temos que ter responsabilidade orçamentária. Esse é um compromisso da minha gestão. No último ano, nós economizamos muito, com medidas de austeridade baseadas num provimento que foi editado ainda no final da gestão do presidente Cláudio Lamáquia, e isso possibilitou a sobrevivência do sistema OAB nesse momento de pandemia, de crise que era impensável há poucos meses. Assim devemos seguir, e agora estamos implementando no nosso portal novos instrumentos de transparência para que possamos, através da transparência, garantir a independência da Ordem. Uma entidade que tem dirigentes que ficam pouco tempo à frente da entidade, que se oxigenam com grande rapidez, precisa ter meios, precisa ter instrumentos para a sua correta gestão. Precisa modernizar essa gestão para que possa atender, em especial, o advogado na ponta, para que possa investir em tecnologia, em salas, em computadores, que vão atender a essa advocacia do novo milênio, do novo paradigma que está nascendo a partir desse momento. E este programa fica por aqui. Obrigada por acompanhar conosco as últimas informações da Ordem dos Advogados do Brasil. Segue a gente nas redes sociais. Por lá, tudo o que a OAB Nacional faz em tempo real. Fico te esperando. Tchau, tchau e até a próxima semana.